E aí pessoal, beleza? Rogério da Tecnochip, tudo bom? Vou gravar um videozinho aqui mostrando as funções do Jackline, beleza? Vamos lá. Alimenta ele com 12 ou 24 volts, ok? Ele tem a função de reset, né? Inicia. Tem a função de trocar, né? Ele tem uma tecla de trocar as funções, né? Se você der toques rápidos aqui, olha só, você vai mudar as funções. Ele tem 6 funções, inclusive elas estão escritas aqui na lateral, cada função. Por exemplo, função K e W é a primeira função. Se eu apertar ela, esse botão passa a ser um zerador. Então, essa função aqui é um contador de pulso. E ela é uma função de medir. Então, medir sinais, né? Medir pulso de sensor de velocidade. Então, para medir é nessa porta aqui, ó, nessa porta azul. Então, eu vou colocar um sinal aqui. Deixa eu abrir o meu... Espera um pouquinho aí. Deixa eu ligar o meu gerador de onda aqui, né? Um minutinho. Eu tô com um gerador de função aqui. Vamos aumentar a frequência. É isso aí. Vamos lá. Agora sim. Vou colocar aqui. Olha só. Então ele está contando. Eu tô gerando uma frequência bem baixinha, né? Para você ver contando os pulsos. Para que serve essa função aqui? Essa função, ela é muito importante para você medir a constante de veículos. Você, por exemplo, você vai fazer uma aferição num velocímetro, porque ele está marcando errado, e aí você pode descobrir a quantidade de impulsos que o sensor gera em 1 km. Então você pode usar essa função aqui, ó. Tá? Ele está dando uma... Ele está gerando um ruído, porque eu estou encostando aqui, né? E o processador ele é rápido para contar os pulsos. Mas pode zerar, ó. Como é que eu faço essa medição? Eu marco uma pista de 10 metros na rua, coloco a roda do carro no metro inicial, ligo o Jackline na função 1, beleza? Ando com o carro os 10 metros e ele vai contar os pulsos do sensor. Aí, a quantidade que der aqui, né, que ele mediu em 10 metros, é só você multiplicar por 100. Um exemplo, vamos lá, vamos supor que eu medi um carro e ele deu esse valor em 10 metros, ó. 36 pulsos em 10 metros. Então, em 1 km vai ser 3.600. 3.600 impulsos. Para eu saber a frequência de 60 km por hora, eu só divido 3.600 por 60, eu vou ter a frequência, a quantidade de impulsos, né, em 60 km por hora. Aí se eu injetar esse sinal nesse velocímetro, ele tem que marcar 60 por hora. Então essa função aqui ela é muito importante, tá? Para você medir quando eu encosto a garrinha aqui, como o processador ele é muito sensível, o mau contato que eu gero na hora de eu encostar, no momento que eu encosto, ele consegue contar os pulsos, ó. Ok? Isso não é defeito no aparelho não, é só eu que não sou ligeiro o suficiente para encostar de uma forma que ele comece a contar tranquilo, tá bom? Função 1. Função 2. A função 2, aqui, F2, está escrito Hertz, né? Ele é um frequencímetro. No mesmo lugar aqui, ó. No caso aqui eu estou medindo a frequência do meu gerador. Olha como ela está baixinha, ó. 1 pulso por segundo, ó. 1 Hz, 2 Hz, ó. Eu vou aumentar a frequência aqui. 167 Hz. Então, com essa função aqui, eu posso medir a frequência que vem do sensor
Posso fazer uma comparação dessa frequência em relação ao velocímetro. Eu posso descobrir, por exemplo, quantos impulsos por segundo o sensor está gerando em relação à velocidade. E aí, utilizando a regra de 3, eu descubro qual que é a constante do velocímetro. Legal, né? Essa função também consegue medir sinal de RPM de carro. Não do sensor de rotação que vai no motor, mas sim, você pode pegar, por exemplo, os pulsos da bobina. Esses pulsos de bobina de carro, ele é proporcional à rotação do motor. Então, você pode descobrir a frequência que a bobina gera por rotação do motor. E aí você também descobre a constante de frequência de RPM. Também dá para usar na linha diesel. Tá? Você pode descobrir, a grande maioria dos RPM são instalados no sinal do alternador, né? Um fio que chama W, né? Que sai do alternador. E aí você pode descobrir qual que é a relação entre pulsos por volta do motor em relação ao RPM, né? A marcação do RPM. Você pode fazer a tua tabela. Ou mesmo usar como diagnóstico. Saber, né, descobrir se está chegando um sinal no velocímetro ou se está chegando um sinal no RPM através dessa função 2, ok? A função 3 não vai dar para, como eu estou aqui só num tutorial de função, não vai dar para mostrar ela funcionando, mas no final eu vou mostrar ela funcionando. A função 3 é gerador de onda. Você aperta e segura, olha só, gerador de onda. Aí eu vou mexer aqui, ó, no potenciômetro. Quem está mandando o sinal agora é na saída. Essa função aqui, ela é uma função legal porque você, por exemplo, chega na tua loja aí um cliente que está reclamando que o velocímetro não funciona. Como o velocímetro é eletrônico, o diagnóstico é difícil de você... Ou você vai usar o chute, né? Você vai chutar, olha, eu vou chutar, trocar o sensor. Eu vou chutar, trocar o painel. Entendeu? Fica difícil você fazer um diagnóstico. E eu percebo que muitas pessoas sofrem, às vezes 1 dia, 2, e não conseguem achar o problema. Porque às vezes o veículo, o sinal não vai para o velocímetro, o sinal vai para o módulo. O sinal passa por passa pelo computador de bordo, passa por um monte de lugar. Então, com essa função, você pode injetar um sinal na tomada do sensor, ligar o contato. Se tiver tudo funcionando perfeitamente, o velocímetro vai funcionar, porque ele simula a função do sensor, tá? Nessa função aqui. Ele tem também a função 4. Ele é um RPM, ele vira um RPM. Então, aqui ele está perguntando, né, antes de começar a mostrar a rotação, quantos cilindros tem o veículo. Eu coloquei aqui pré-programado 2 cilindros, 4, 6 e 8. Então, se eu for testar um carro 4 cilindros, eu aperto quando aparece o 4. Aí, como ele é uma função de leitura, eu vou jogar o sinal aqui. Ele vai me mostrar a rotação, ó, 5.000 RPMs. Vou baixar o sinal aqui no meu gerador. Ele marca de 100 em 100, ok? De 100 em 100 RPM. Então, nessa função 4, ele vira um RPM. Tá? Isso aqui para linha leve é sinal de bobina, tá? Sinal de bobina de veículo. Ou sinal de tacômetro que sai de módulo de injeção. Ok? Você pode medir por aqui. Aí a função 5... Função 5, ele é gerador. Gerador. No caso aqui, está saindo o sinal. Aqui, onda quadrada. E ele está mostrando, ele não está mostrando em hertz, em frequência. Ele está mostrando em RPM. Para você testar a linha leve também. Ok? E aí você só muda no potenciômetro. Tá bom? A função 6, a última função, é a função mais legal que eu acho aqui. Por quê? Ela é parecida com a 3. Você gera o sinal, tá aqui, ó, 125 Hz, tá saindo aqui.
Você dá um toque na tecla, ele para. Parece que parou, né? Não. A frequência continua saindo aqui. Mas ele está medindo a entrada. Se eu colocar... Quer ver? Vou colocar uma frequência alta aqui, ó. Vou colocar uma frequência alta, ó. Olha lá, 227 Hz. 227 Hz é o que eu estou medindo do meu gerador aqui da bancada. Mas aqui continua saindo aquela frequência. Eu dou um toque na tecla de novo, eu troco o frequencímetro, ó. Ele volta a medir o que está saindo aqui, ó, que legal. Caramba, meu, coisa louca, né? Aí vamos lá, dou um toque na tecla de novo, ele para de medir o que está na saída e mede na entrada. Se eu fechar um curto, empresta uma pinça para mim. Se eu fechar um curto entre as portas aqui, ó, quer ver, ó? Aqui tudo, nós estamos gravando em louco aqui, ó. Olha lá, ó. O frequencímetro aqui no borne azul, na entrada, tá medindo a frequência que tá saindo no borne verde. Olha só que legal. Beleza? Aí eu tiro, ó. Opa, encostei aqui na câmera. Aí eu tiro, olha. Continua saindo o sinal aqui. Mas ele mede aqui, ó. Ele está medindo outro gerador. Para que serve essa função? Quando eu desenvolvi esse aparelho, eu desenvolvi com o intuito de calibrar o tacógrafo 1310. Porque o tacógrafo 1310 você precisa injetar um sinal na entrada dele e medir uma frequência que sai na frente, num plug P2. E a relação entre essas duas frequências você consegue calibrar a constante do tacógrafo com trem-pot. Mas o pessoal que trabalha com DiviMulti, né, um acessório que eu fabrico aqui na minha empresa, é um divisor e multiplicador de frequência. Às vezes você precisa injetar um sinal na entrada do DiviMulti, né, um aparelhinho que eu fabrico. Acho que dá até para brincar aqui assim, ó, desenhar aqui, ó, DiviMulti, ó. Ele tem um sinal de entrada e tem um sinal de saída. Aí ele é alimentado com 12 ou 24 volts. Então, ou ele divide o sinal, ou ele multiplica o sinal. Então, por exemplo, se eu quiser que entra, né, aqui a entrada dele, DiviMulti, e aqui a saída. Se eu quiser que entre 100 Hz e saia 200, eu posso calibrar aqui 100 Hz. Vamos lá. Esse potenciômetro ele é de multivolta, ele é super sensível. Então eu pego, injeto na entrada do DiviMulti 100 Hz, dou um toque na tecla e meço na saída aqui, ó. Se tiver saindo 150, eu vou num trim-pot que tem no DiviMulti e regulo ele com a chavinha para sair 200. Se eu quiser que entre 100 Hz e saia 50, mesma coisa. Então essa função aqui ela é muito legal, porque você pode injetar um sinal por aqui. Aqui não parou o sinal, ó. Se eu pegar e fechar um curto aqui, você vai ver que o jackline está medindo a saída, ó. Beleza? Então essa função é muito legal. Eu já resolvi problemas, por exemplo, de módulos, né? O sinal, eu injeto um sinal na entrada do módulo, de um módulo, sei lá, por exemplo, da S10, um módulo DRAC da S10. O sinal do sensor de velocidade entra nele e sai para o velocímetro. E sai sinais também para a direção progressiva, para o módulo de injeção. Então, às vezes, você pode injetar um sinal na entrada do módulo DRAC e medir a saída, ter um feedback na saída, tá? Ou várias outras funções, beleza? Então, é isso aí. O jackline é uma ferramenta que foi desenvolvida para ajudar no diagnósticos de defeitos, porque quando um sinal eletrônico ele para de funcionar, você precisa ter um injetor de sinais. Um exemplo, se uma boia estraga, a boia do tanque,
A boia do tanque, ela não é um gerador de pulso, ela muda a tensão dela de acordo com o nível do combustível. Muda uma resistência interna. Então você usa o multímetro para medir a boia. E você tem que usar um injetor, uma chave década, que muita gente conhece, para simular um indicador. No caso dos velocímetros e RPM, você pode usar o jackline. Ele também pode ser usado em bancada. Basta para isso que você tenha que ter uma fonte, né? Uma fonte para você alimentar o painel e alimentar o jackline, porque o jackline não tem fonte própria. Você precisa buscar uma tensão no carro, tá? Para ele ser alimentado. E ele é totalmente portátil, tá? Com proteção, ele tem proteção contra a inversão de polaridade. Ele só não tem proteção nessa saída de sinal, porque ele é uma saída que tem pulso positivo e pulso negativo. O que é isso? Se você colocar num gráfico aqui, ó, um gráfico em relação ao tempo, né? Aqui é a tensão e aqui é o tempo, né? Deixa eu focalizar a câmera aqui no meu esboço. Onda quadrada, ela tem pulso positivo, né? Ele gera esse sinal, tá? Para velocímetros que são sensíveis aos pulsos positivos. E existem velocímetros que são sensíveis ao pulso negativo. Vamos tentar desenhar aqui, ó, pulso negativo. Ó. Então, ele tem também esse pico negativo aqui, ó. Por exemplo, aqui mais 12 volts, mais 12. Aqui ele tem um pico menos 1,4 volts. Esse 1,4 volts aqui excita esse tipo de instrumento. Então ele tem essas duas saídas aqui. Se eu tentar imaginar uma proteção para isso, eu acabo atrapalhando isso aqui, ó. Tá? Apesar de que se você encostar ele de leve no positivo, no terra não queima. Se você encostar no terra não queima. Mas se você encostar no positivo 12 volts de leve não queima. Mas se você deixar ligado lá por algum tempo queima. Tá? Essa saída ela é muito importante. Quando você for injetar ela num veículo, você precisa saber que você está injetando no fio certo, tá? No fio certo. E essa entrada aqui, ela é uma entrada que aceita sinais com amplitude mínima de 5 volts. 5 volts. E ele tem uma proteção que você pode medir sinais de bobina. Que bobina, todo mundo que mexe com elétrica sabe que a bobina gera picos altos, né? De 250, 200, 300 volts de pico, né? No fio negativo da bobina. E esse sinal aguenta, não queima o jackline, tá? E ondas quadradas normais de sensor de velocidade, tá bom? Um abraço aí para todos, ok? Não esquece aí de se inscrever no canal, beleza? Ativar o sininho de notificações. Eu sempre não sou um youtuber, né? Não fico colocando vídeo toda semana, mas sempre estou postando alguma coisa. E aí você pode receber notificação quando eu posto alguma coisa. E também não deixa de curtir, ok? Um abração, até o próximo.